Deuteronômio capítulo 28, verso 1, diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de lhes guardar todos os seus mandamentos, como hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, vamos juntos, queridos, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todos os trabalhos das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Versículo 12 do capítulo 28 de Deuteronômio. Queridos, depois eu gostaria que você com calma lesse Deuteronômio capítulo 28. É o texto mais explícito que vai falar da distinção de homens que temem ao Senhor e que vivem em obediência a Deus, e mulheres e homens que conhecem o Senhor, mas que vivem em desobediência ao Senhor. Então, o Moisés ele vai trazer uma distinção brutal daqueles que vivem debaixo da obediência, em submissão ao Senhor, e o quanto eles se tornam abençoados. Mas aqueles que desobedecem os preceitos de Deus, desobedecem os seus mandamentos, desobedecem os seus fundamentos, o quanto de juízo do próprio Deus, e a Bíblia vai falar da maldição do próprio Deus, aquelas pessoas que estão em desobediência. Queridos, Jesus Cristo diz assim: aquele que me ama, faz o quê? Jesus fala em João capítulo 14, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E os que guardam os meus mandamentos, eu me manifestarei a ele e me revelarei a ele. Veja que Jesus, ele é claro, ele é enfático, ele é preciso em dizer ao seu coração: todo aquele que obedece os preceitos de Deus ama o Senhor. Você que é pai, você gosta de um filho obediente? A desobediência é uma desonra do filho ao pai. É uma desonra da filha ou do filho à mãe. Queridos, nós temos que compreender, e as pessoas têm uma compreensão muitas vezes equivocada: nós estamos na época da graça e nós não precisamos obedecer. Pelo contrário, queridos, Jesus Cristo trouxe ensinamentos muito mais profundos e muito mais exigentes do que do Antigo Testamento, e se você não viver em submissão, em obediência a Deus, você está debaixo de uma maldição. Não é do diabo não, é do próprio Deus. Ora, se a pessoa está em desobediência a Deus, ele pode orar e fazer orações de jejum contra as trevas, que não vai resolver, porque o seu problema, e a causa disso, é a sua desobediência ao Senhor. Não que Deus tenha prazer, queridos, em nos disciplinar, mas Ele faz isso exatamente para expurgar todo sentimento ou toda a postura antibíblica de desobediência ao Senhor. Queridos, a questão financeira nas nossas vidas é uma bênção. Dinheiro é bênção nas nossas vidas. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E se existe algo, queridos, que no casamento dá muito problema, é a questão financeira. Existem casamentos que nascem por conta do dinheiro. Existem casamentos que terminam por conta do dinheiro. Não poucas sociedades terminam por problemas financeiros. Guerras nascem, queridos, por questões financeiras. Nós temos que entender, meus amados, que o dinheiro, ele pode ser uma grande fonte de bênção na sua vida, mas ele pode ser uma grande fonte de maldição se ele não ocupar o lugar certo na sua vida e se você não andar em obediência a Deus nos preceitos de Deus. Deus estabelece, queridos, o mundo criado, e Ele estabelece ordem, e Ele estabelece preceitos e princípios e que vai nortear a sua e a minha vida, e isso também implica na nossa vida financeira. E aí, meus amados, por que tem tanta dificuldade os casamentos em relação às finanças? Porque talvez o lado financeiro vai concretizar ou vai desembocar em algo em que o casal não está bem. Se o casal não está bem em vários aspectos, se essa comunicação não é boa, se não existe entre o marido e a mulher uma cumplicidade santa, uma cooperação santa, possivelmente ou quase certo, na vida financeira isso vai eclodir.
Porque quando nós estamos na esfera de falas, de conversas, etc., isso fere o coração, isso fere as susceptibilidades das nossas vidas, mas quando a gente vai tratar da questão material, queridos, ela se torna bastante concreta e real. Então, a nossa vida financeira, ela em grande medida, ela é um reflexo de como está a sua vida. Colossenses capítulo 3, veja o que diz a palavra de Deus: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai elencar alguma delas: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza. E ele diz, avareza que é idolatria. Você sabia que avareza é idolatria? Por que avareza é idolatria? Jesus Cristo vai dizer assim, ou você serve a Jesus Cristo, ou você vai servir a quem? Mamon. E quem é Mamon? Uma entidade, uma potestade do dinheiro. Jesus, em momento algum, ele faz nenhum tipo de comparação com ele, porque ele é o Senhor soberano acima de tudo e todos, com nenhuma entidade, com exceção de Mamon. E o contexto do texto é: onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Como que uma pessoa demonstra avareza? A avareza se manifesta basicamente de duas grandes maneiras, queridos. É aquele que quer guardar cada centavo, é o tio Patinhas da vida, né, que guarda cada centavo, ele se torna miserável. E aqui, queridos, eu queria que você entendesse que não tem nenhuma relação se você ganha R$1.000, se você ganha R$10.000, se você ganha R$100.000, se a sua renda é 1 milhão por mês, não importa o valor. A pessoa pode ser mesquinha com R$1 ou com 1 milhão. A avareza, ela se manifesta pessoas que então elas querem e elas vivem para o dinheiro, não o dinheiro para lhes servir, elas tomam as decisões sempre ancoradas, baseadas no dinheiro. Mas a avareza também se manifesta, queridos, com aquele que gasta mais do que ganha. Não, pastor, deixa eu explicar para você, eu não sou tão desapegado ao dinheiro que nem sobra dinheiro na minha mão. E se não sobra dinheiro na sua mão, queridos, é porque você é avarento, porque você está dizendo, em outras palavras, eu preciso de mais, e o que eu tenho não é suficiente para me satisfazer. Gastar mais do que você ganha é um tipo de avareza. Veja o que diz Lutero: 3 conversões são necessárias, a do coração, da mente e do bolso. O seu bolso é convertido, querido? Não, pastor, meu bolso não é convertido, e o seu coração, queridos, ainda não é convertido. Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. O dinheiro tem muitas das características de divindade. Ele promete segurança, pode induzir a culpa, oferece liberdade, dá poder, parece onipresente, mais sinistro do que tudo, porém, é o fato de reivindicar onipotência. Quantas pessoas, queridos, que acabam sucumbindo na fé porque simplesmente coloca a sua esperança, a sua expectativa no dinheiro. Lembra da parábola em que Jesus vai falar do semeador, que aquela semente que caiu entre os espinhos, e vai dizer que as preocupações desta vida e o desejo de ficar rico sucumbiu à boa semente? Abra, por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 6, por favor. Como que você lida com o dinheiro? Como que é a sua relação com a sua esposa, ou com o seu marido em relação ao dinheiro? Eu vou trazer alguns fundamentos aqui, e depois a gente vai trazer um lado mais prático para o casal, para o casamento. Ok, meus queridos? Versículo 6, do capítulo 6 de 1 Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos no mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir estejamos... Gente, só esse versículo aqui é uma pancada, né? Tendo sustento com que vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nestas cobiças, vamos comigo, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Ele está dizendo que a cobiça é extremamente perigosa. E o único antídoto contra a cobiça, não é um segundo, é o único antídoto contra a cobiça, chama-se contentamento. E o que é o contentamento? É estar satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você recebe. Sabe por quê? Porque coisa alguma o homem pode receber se do alto não for lhe dado. Jesus Cristo, quando pega os pães e peixes, pães e peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, ele não reclama, ele não se queixa, fala, mas o que é isso para alimentar 5.000 pessoas? A Bíblia diz que ele dá ações de graças e existe uma provisão do milagre. Sabe, queridos, quando você é grato com as coisas pequenas, Deus faz multiplicar, Deus faz sobrejar, Deus faz abundar as coisas da sua mão. Mas quando você recebe algo, querido, com murmuração, com descontentamento, nunca será suficiente na sua vida. E esse texto é profundo, porque ele vai falar que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em muitas ciladas, é uma carreta, queridos, é como uma Scania, ladeira abaixo, sem freio, e diz que seus sentimentos, os seus desejos vão se tornar tão nocivos, que ele vai cair em desejos e sentimentos nocivos, e o pior de tudo, queridos, vai dizer que eles vão, literalmente, desviar da fé. Quando você vai lá em Pedro vai dizer assim, que a fé, ela é mais preciosa do que o ouro refinado. E aqui Paulo está dizendo que aqueles que querem se tornar ricos se tornam o que agora? Eles se desviam da fé e são atormentados. Eu queria trazer alguns fundamentos, queridos, para a gente entender a questão financeira nas nossas vidas. Abram lá, por favor, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, verso 17. Você lembra que Deuteronômio, o povo estava praticamente um mês para entrar na terra prometida, Moisés estava para falecer, ser levado pelo Senhor. E Deuteronômio significa repetição da lei. Aquelas pessoas de 20 anos para cima já tinham morrido, e agora Moisés está reensinando a palavra de Deus àqueles, agora já não tem mais 20 anos, os jovens, as crianças que agora ficaram 40 anos no deserto, estão ouvindo a lei de Deus. Então, eles estão prestes a entrar na terra prometida, e olha aqui que Moisés diz, porém não pense, a minha força, quando eles entraram na terra prometida, ok? Não pense, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele que lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus. Se você vai ler capítulo 8, queridos, ele vai dizer, quando você entrar na terra prometida, o seu gado se multiplicar, haverá abundância de fartura na sua vida. E aí nesse versículo diz, não eleve o seu coração dizendo, eu consegui, a minha força, a minha capacidade, mas lembre-se do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, e é o Senhor que te faz prosperar. Diga comigo, tudo vem de Deus. Queridos, somente isso daria muitas implicações e aplicações à sua e à minha vida. Se tudo vem de Deus, quando eu recebo meu salário, compete a mim a me queixar? Mas, Senhor, se fosse um pouquinho mais. E sabe como que funciona, queridos? É que esse um pouquinho mais para te fazer mais feliz, é que quando você tem esse um pouquinho mais, o que acontece depois de um tempo?
Esse um pouquinho demais, Stefânia, depois de um tempo se tornou uma rotina. Aí é um pouquinho mais. O pouquinho mais nunca chega, queridos. Tudo vem de Deus. Coisa alguma o homem pode receber se do alto não for dado. Se você não é fiel no pouco, se você não é grato no pouco, no muito você também não será grato. Queridos, a maneira como nós lidamos com dinheiro vai falar muito acerca da sua espiritualidade. A maneira como nós lidamos com dinheiro fala muito acerca de onde de fato está o nosso coração. Esse é o primeiro fundamento que eu quero trazer ao seu coração. Nós precisamos dar a prioridade certa. E a prioridade certa, queridos, significa entender que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se o homem trabalha apenas pelo dinheiro, ele se torna um homem miserável. Eu trabalho para engrandecer o nome de Deus. Eu trabalho porque eu quero ser fonte de bênção nas vidas das pessoas que eu estou oferecendo um produto ou um serviço. E como consequência disso, eu sou abençoado. Como consequência disso, eu recebo o fruto do meu labor, que é o dinheiro. Mas, queridos, se eu trabalho apenas pelo dinheiro, então eu vivo sempre numa angústia ou com um coração, queridos, tão fragilizado, porque a minha grande recompensa é o dinheiro. A administração já estudou muito sobre isso, queridos, isso já é um senso entre gestores. O dinheiro nunca é a maior motivação numa empresa. Quando se pergunta, o que você gostaria que eu melhorasse na sua empresa? Normalmente se fala esse relacionamento, o ambiente. O dinheiro está em terceiro ou quarto lugar. Olha como é profundo o que Jesus diz, fala, não ande ansioso de coisa alguma, o que você tem que comer, o que você tem que vestir, porque o Senhor sustenta os pássaros, o Senhor sustenta os lírios, são os pagãos que buscam estas coisas, mas você que entende que Deus sustenta os pássaros, sustenta as plantas, portanto vai te sustentar, é isso que ele está falando das palavras, por isso eu não vivo ansioso, então, por conseguinte, onde que eu vou colocar a minha força? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a minha justiça e todas estas coisas, o que Jesus está mencionando, o alimento, vestuário, serão acrescentadas. Queridos, eu já conheci várias pessoas assim, passam alguns meses, tempo em oração, em jejum, porque estão desempregadas. Ok. E aí elas conseguem um emprego. Aí sabe o que elas fazem? Param de ir para a igreja. Aí você vai falar com ela, não, pastor, deixa eu explicar o que está acontecendo, é que eu estou trabalhando demais e agora estou sem tempo. Ele se tornou miserável. Ele tirou o coração dele naquilo que era de fato a essência. E agora, queridos, ele tem que trabalhar tanto que ele não tem mais tempo para buscar Deus. Aonde está a prioridade da sua vida? Você já viu algum homem apaixonado ligar para a mulher uma vez, 2, 5, 10 vezes e falar, oh, meu bem, eu não estou te vindo te visitar porque eu estou sem tempo? Você já viu isso, Cláudio? Homem apaixonado, filha, 3 horas da manhã ele está lá. E sorridente, cabelo penteado, escovado, tudo. Perfumado. Se o seu coração está em Deus, você sempre terá tempo para Deus. Eu preciso entender, queridos. Abram lá, por favor, Filipenses 4,19. Você crê que Deus é o seu Pai? Você crê que Deus é o seu provedor? Sim ou não? Ok. Então eu vou fazer a seguinte afirmação para você. Nós recebemos a quantidade certa. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Queridos, olha o que Paulo está dizendo. O nosso Deus rico, glorioso e majestoso vai suprir cada uma das nossas, o que, igreja? Necessidades. Então,
aquilo que chega às suas mãos é suficiente para você dar ações de graça e para que você viva com dignidade. Você crê nessa verdade? Princípio do contentamento, queridos. Já falei sobre isso. Vamos abrir lá Filipenses ainda, só para ficar mais claro. 4:11. Pastor, o meu amor se esfriou. O que aconteceu? Meu marido está ganhando pouco. Às vezes a mulher não fala isso, mas ela fala assim, porque agora ele não é mais meu provedor. Meu Deus. O sangue de Jesus tem poder. Eu não vou nem mais falar mais sobre isso aqui, querido, porque aí... Vamos lá. Digo isso porque não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos ler de novo, queridos? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Para não parar dúvida, Paulo vai fazer o coco de cocada. Veja o que ele diz. Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está ensinando a você e a mim? Em primeiro lugar, que ele aprendeu. Ele era assim? Não. Porque é algo natural? Não, o homem natural, o homem é lá, tá, tranquilo, satisfeito, tranquilo, porque ganha lá um salário mínimo, 5 salários. É assim, queridos? Não é natural. Mesmo porque, queridos, você fica na internet, no Instagram, etc., etc., o mundo martela no seu coração, o marketing martela no seu coração. Você precisa ter mais para ser mais feliz, você precisa ter mais conquistas para ser mais afamado, mais amado. E tudo isso, queridos, são relações equivocadas de quem de fato você é. A sua conta bancária não te define. O que nos define é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei viver honrado e eu sei viver humilhado, eu sei viver na abundância e eu sei viver na escassez. E ele, quando estava vivendo na escassez, ele diz, eu vivo com contentamento no meu coração, porque a minha vida não depende do que eu recebo ou deixo de receber, mas da minha relação com Deus. Não foi isso que Jó disse? O Senhor me deu, o Senhor me tomou, e louvado seja o nome do Senhor. Só que ele não perdeu só dinheiro não, filhos. Dinheiro é pouco demais o que ele perdeu. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua saúde. A esposa dele disse, amaldiçoa este Deus. Ele diz, não, nu eu saí do ventre, e se Deus deu, louvado seja Deus, se Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser crente para fazer isso, tem que ou não, queridos? Não, fala sério, queridos. Muito crente. Queridos, entenda, Deus usa as circunstâncias para falar com você. Deus usa as circunstâncias para abençoar a você e a mim. E Deus usa as circunstâncias para nos corrigir. Deus usa a escassez, queridos, para saber aonde está de fato reverberando o seu coração. E eu sei que isso não é fácil, por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer, eu aprendi a viver contente. E aí, meus amados, nesses 10 de fundamentos que estamos trazendo acerca de finanças, eu tenho que entender que o trabalho é uma bênção. Segunda-feira, diga comigo, segunda é bênção. Diga comigo, segunda é bênção. Porque é dia de trabalhar. Não é, Léo? É bom, filho. É bom trabalhar. Segunda é bênção porque é bom para trabalhar.
Queridos, Deus deu uma missão gigantesca, colossal a Adão, para dar o nome a essas plantas, os animais, a cuidar do jardim do Éden. Até hoje a ciência está catalogando os seres vivos. E o Senhor disse a Adão, dê nome a cada um deles, cada espécie, cada animal. Você pode imaginar? É brutal, filho. A memória dele em Bia. Fantástica. Jesus Cristo diz assim, eu trabalho até agora porque meu Pai também trabalha. Jesus foi um homem extremamente trabalhador. Aliás, queridos, quando o homem ou a mulher é preguiçosa ou preguiçoso, há uma exortação severa da parte de Deus, porque as pessoas preguiçosas são egocêntricas, são egoístas, porque se eu, por exemplo, tenho que fazer alguma coisa lá em casa e não faço, sobra para quem? Para minha esposa, para os meus filhos, para alguém. Ah, não, então a casa cai, pastor. Cai mesmo. Essa é forte, deixa eu repetir aqui. Aonde é um folgado, há um sobrecarregado. É desse jeito. Queridos, você sabia que no céu você vai trabalhar? Não, pastor, eu não quero ir para o céu mais. Então, não vai mesmo. Então, você vai para o inferno mesmo. Preguiçoso. A Bíblia diz que você vai continuar servindo a Deus. Se eu sirvo a Deus, eu estou fazendo o que, igreja? Ei, gente. Trabalhar é bênção, queridos. Trabalhar traz dignidade, traz sentido de utilidade. Trabalhar explicita a vocação que Deus te deu. Ah, pastor, mas eu não trabalho fora, só dentro de casa. Queridos, isso é um trabalho gigantesco. Quando a Lara viajou esses dias, é um negócio animado, né? Como ficou a rotina, meu bem? Eu falei, fica gostoso, fica gostoso. E não tem a costelinha da noite, gente, é doído em todos os sentidos. O que Deus amaldiçoou com Adão e Eva não foi o trabalho, foi o resultado do trabalho. Com o suor do teu rosto, comerá. Ou seja, ele tem que trabalhar muito mais para ter um resultado muito menor. Mas quando eu entendo, queridos, que o trabalho basicamente tem que te levar a dois fundamentos. Primeiro, fidelidade a Deus. Paulo vai falar para um escravo, propriamente dito um escravo. Trabalhe com toda diligência, não só quando o seu Senhor estiver te vendo, porque é para o Senhor que você está servindo, e é dele o Senhor no sentido Deus, que vai te dar a recompensa. Queridos, o nosso trabalho, ele precisa dignificar a Deus. Se você é um trabalhador que murmura, que não faz um quilômetro extra, que não tem boa vontade, você está glorificando a Deus? O nosso trabalho precisa ter fidelidade a Deus e honestidade absoluta aos homens. Abraão fala assim, quando ele se torna muito próspero lá com o rei, ele fala, eu não levarei nenhuma correia tua para não dizer que você me fez prosperar. O padrão de honestidade com os homens é absoluto, queridos. Pastor, mas eu pego só umas canetas Bic, só umas resmas. Filho, é absoluto. Se essa Bic não lhe pertence, não leve ela. Eu esqueci. No dia seguinte você leva de volta. Pastor, mas a empresa é multimilionária. Isso te dá direito de levar uma caneta Bic? Pastor, ele me explora, então eu faço uma contrapartida. Se ele te explora, querido, vira a face, eu não aguento, então sai do emprego. Mas o texto é forte, queridos, porque ele vai trazer essa ideia do escravo, que tem que se fazer com todo o coração, porque ele está servindo não o seu Senhor da terra, mas o seu Senhor do céu, mas ele vai falar para o Senhor da terra, ele diz assim, e aquele que você está, e você que é chefe, ele está trazendo essa ideia, você deve tratar com dignidade o seu empregado, sabe por quê? Porque ele tem um Senhor no céu em que você vai prestar conta. Os poderosos muitas vezes subjugam os mais fracos, sim ou não? Aí Paulo fala, você tem um Senhor, e este Senhor, que é Deus, você vai prestar contas de como você age com aquele que trabalha com você. Pastor, mas as nossas leis
trabalhistas, etc., os impostos são injustos, queridos. Realmente o nosso país é animado quanto a isso. Mas um erro justifica o outro? Né? Doutor, você chega lá para o juiz e fala, olha, sabe o que é? Eu estou sendo negócio de imposto, estou isso, não sei o carro, não sei o quê, não pago lá o meu empregado doméstico, porque na realidade está muito difícil. Então, você vê lá, o Lula assim, ele aumentou tal taxa, aumentou não sei o quê, e aí, filho? Isso é justificativo? Então, queridos, se você está numa condição de contratar pessoas e não paga os impostos dele, então mande ele embora. Existe um Deus que faz, queridos, a gente prosperar, e a Bíblia vai falar que nenhum atleta é coroado se não competir de acordo com as regras. Pastor, nós estamos no mundo caído? Sim. Existe muita injustiça? Sim. E o Senhor te chama para viver debaixo da justiça e da verdade. Posso ouvir um amém, igreja? Qual é o princípio, queridos, do trabalho, então? Existem as pessoas que são preguiçosas, existem as pessoas que são desonestas, existem as pessoas que são avarentas, e eu preciso entender o seguinte, queridos, que o Senhor te chama para ser mordomo de Deus. O que um mordomo faz? Serve. E ele gerencia os recursos de quem? Do Senhor. Isso no CRAU, que é da educação da família, ele fala isso, e uma vez eu apliquei isso e foi boa. Ele disse que o cara estava dirigindo e alguém foi lá e bateu no carro dele. Aí ele, em vez de ficar bravo com aquele que bateu, né, que ele sofreu um acidente, ele fala, Senhor, olha aqui, bateram no meu carro, no seu carro. O carro é teu, Senhor, agora o Senhor tem que dar conta aqui, ué. Está no meu nome, mas eu sou teu mordomo. É uma diferença bem grande, né, Alex? Eu tinha uma ovelha que o cara comprou um carro. Um dia a gente estava lá no Moro com o Alex. Aí eu chego, o carro do cara está literalmente dentro da garagem, o dono, o anfitrião, o carro dele estava fora. Eu falei, gente, eu não gosto tão esquisito aqui. Eu falei, não, pastor, sabe o que é? É porque o meu carro, eu comprei um carro zero e eu não tenho dinheiro para o seguro. Então eu pedi para o anfitrião tirar o carro dele para eu colocar o meu dentro do carro, da garagem. Falei, gente, o negócio está animado. Gente boa, né? Passado, sei lá, 3, 4, 5 meses, ele me liga. Pastor, entrei num engavetamento. Meu carro não tem seguro. Eu bati na da frente, o cara bateu atrás de mim e agora está um PT aqui, pastor. Eu não tenho dinheiro, não sei o quê. E hoje vai ser a audiência do cara que está atrás de mim, mas Deus está falando para eu liberar a dívida do cara, do que bateu atrás de mim. Porque o cara é um carro velho, ele não tem dinheiro, ele é um crente também, mas como que eu faço? Falei, pois é, querido, Deus está sacrificando o seu bezerro de ouro, né? E esse homem, ele abriu mão de cobrar, ele tinha esse direito da pessoa que bateu dele, e eu sei que depois de um tempo ele entrou em contato comigo e falou, pastor, você não acredita, eu recebi um dinheiro e eu resolvi o meu problema. Queridos, a casa pode estar no seu nome, o carro pode estar no seu nome, mas em última instância pertence a quem, igreja? A Deus. Tem gente que compra um tapete novo, aí não deixa o menino pisar no tapete, o Marcel. Então para que você comprou esse tapete, filho? Não, pastor, porque é bonito. Ai, ai. Eu não estou falando para você ser desleixado. A prosperidade vem no acordo do acordo. Eita, ficou meio ruim, né? Vem no acordo, está errado aí. Andarão dois juntos se não houver entre eles o quê? Acordo. Queridos, você quer ver um casal não prosperando, é quando um puxa para o lado e o outro puxa para o outro. A Bíblia diz assim, um mata 1.000 e 2 matam 10.000. A administração chama isso de sinergia, ou seja, o todo é maior do que a soma das partes. E aqui começa, queridos, agora vamos começar a falar mais para o casamento, né? Aqui começa um grande problema, porque o homem quer pôr lá, ajeitar o carro, a mulher quer pintar a casa. O homem quer trocar de carro, a mulher quer viajar. A mulher quer comprar bolsa, o cara quer, sei lá eu o quê. E aí começam os problemas, né? Queridos, entenda uma coisa, se você não aprender a viver
comunhão e unidade com a sua esposa do ponto de vista financeiro, o seu relacionamento vai ficar fragilizado. Aliás, o seu relacionamento é fragilizado porque se há comunhão entre vocês, a forma como vocês vão gerenciar e administrar o dinheiro, pode ter certeza disso, fluirá com muito mais facilidade. É por isso que eu estou falando que a forma como nós lidamos com o dinheiro, ou como o casal lida, vai desembocar, queridos, numa realidade muito mais profunda, né, de que como está o relacionamento do casal. Você vive de acordo com o seu marido? Pastor, meu marido é avarento. O que você faz? Faz tudo escondido. É, filho. O amor se alegra com a verdade, né? Se a gente faz algo escondido do nosso marido, da nossa esposa, alguma coisa não está certa. O princípio da colheita. A gente colhe o que a gente, igreja? Semeia. Isso vale para a vida financeira? Claro, filho. Né? Quantos de nós não nos preparamos, quantos de nós não nos acomodamos na nossa profissão e depois a profissão fica com o salário achatado, porque, enfim, por muitos motivos, e depois você fica reclamando. Nono lugar, dizimar é uma dádiva, filho. Eu vou falar aqui bem rápido sobre isso, porque a gente, cada domingo, convida você a fazer isso. Se você não for fiel nos seus dízimos, o demônio, o devorador, Malaquias capítulo 3, diz que você vai ser assolado nas suas finanças. Eu não creio nisso, pastor. Ok, filhão. A sua crença não muda nada o fato de você ter uma legalidade no diabo agir na sua vida financeira. Você fica mais vezes doente, seu carro quebra mais, estoura um cano lá que você não vê, aí sua conta de água chega a 1.000 conto. Puxa, pastor, mas toda vez que eu quero não sei o que, gasta mais. Você acha que você se torna mais próspero com 100% do seu dinheiro em desobediência do que com 90% em obediência ao Senhor? Você acha que Deus tem mais capacidade de gerenciar os seus recursos do que você? E na realidade, por que Deus quer fazer isso? Porque Deus precisa do seu dinheiro? Ele precisa, igreja? Ele diz, a mim pertence o ouro e a prata, Ageu 2,7. Por que Deus quer que você dizime? Por que Deus quer que nós sejamos ofertantes? Para que o seu coração e o meu coração não estejam onde, igreja? No dinheiro. Para que eu confie na palavra de Deus, não naquilo que minhas mãos pegam, mas naquilo que a palavra de Deus diz. E eu falo isso com muita tranquilidade, queridos, porque eu já fui ovelha também antes de ser pastor, e desde que eu me converti em 98, eu louvo a Deus, eu nunca tive um mês que eu não deixei de dizimar na minha vida, e nunca me faltou nada. Porque esse dinheiro não me pertence. O Hernandes Dias Lopes diz que quando você devolve 10% para Deus, quanto que fica para você? Quanto? Se você devolve 10 para Deus, quanto que fica para você? 100%. Ele fala que 90% que fica para você, na realidade, é de Deus. Que tudo é de Deus, Deus te dá o privilégio de você devolver a Ele, queridos, e, na realidade, você está debaixo de uma bênção e de uma prosperidade muito grande. Isso é coisa do Antigo Testamento. Primeiro, queridos, que quem fala isso não entende Bíblia, porque, na realidade, Deus estipula a questão de oferta. No primeiro culto que nós vimos, Caim e Abel, o que eles fizeram? Ofertaram. Foi antes da lei? Muito antes. Abraão deu o dízimo, Gênesis capítulo 14, antes da lei? Então, dizimar é antes da lei. E depois, no Novo Testamento, Jesus nunca quebrou isso, né? Ele, pelo contrário, ele vai falar, né, vocês
dizimam, né, da hortelã, do coentro, mas vocês deixam de exercer a misericórdia, o juízo e a graça. Ele não está contrário ao dízimo, ele está dizendo, o mais importante é exercer a misericórdia, o juízo, a misericórdia, a compaixão. Então, queridos, coloque isso na sua cabeça. Se você aprender a ser fiel com Deus, queridos, Deus é o Deus que faz multiplicar, porque tudo vem de Deus. Dívida, tenho que explicar essa frase. Dívida é maldição. Eu vou explicar essa frase. Em Provérbios 22, 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre. O rico domina sobre? E quem toma emprestado se torna escravo daquele que lhe emprestou. Queridos, dívida para o judeu é uma maldição. Tanto é que quando você vai lá ler Deuteronômio, a gente leu aqui, fala, você emprestará e não tomarás emprestado. Para o judeu, dívida é uma maldição. Agora, existem, queridos, eu preciso entender isso, diferenças e distinções. O Léo é um empresário. Imagina, Léo, que você quer ampliar o seu negócio, mas você está sem recursos, sem capital. Você vai até o banco e você pega lá, vou pegar qualquer valor, R$100 mil. Só que esses R$100 mil que o Léo pega, ele vai pagar lá, sei lá, 1.500, 1.800 de prestação por mês, só que fez o negócio dele prosperar em R$3 mil por mês. Isso não é uma maldição, porque ele está pagando uma prestação de R$1.800, só que ele está prosperando a empresa dele em quanto? Em 3 mil. Ora, 3 mil menos 1.800, lhe sobrou quanto? 1.200. Ou seja, ele alavancou a empresa dele para se tornar mais próspera. Ok? Pastor, eu vou comprar uma casa, um apartamento lá no Alphaville, tem lá, fui na Caixa Econômica Federal e estou pagando. Queridos, eu não vejo isso como maldição, eu vejo como bênção, porque em vez de você estar pagando um aluguel, você está pagando o quê? Um dinheiro que vai reverter para a sua própria finanças, né, para o seu próprio patrimônio. Agora, queridos, quando a gente não consegue gerenciar os nossos recursos e você pega empréstimo para pagar as despesas correntes, aí está um problema. Porque se você ganha R$10 mil por mês e a sua renda é 11 mil, ou seja, você gasta 11 mil por mês, e se você pega lá para pagar as suas dívidas, você vai sobrar, vamos supor que seja R$1.000 a prestação. Se você vive com 11 mil e agora ganha 9 mil, o que vai acontecer com você em poucos meses? Vai estar com uma dívida? Não, mas eu pego um outro empréstimo sobre empréstimo, vou arrolando a dívida, ou seja, você pega o dinheiro, aí paga aquela antiga. Queridos, isso é uma bola de neve terrível. O cheque especial não lhe pertence, você sabia disso? Não lhe pertence. Pastor, porque está lá na minha conta, R$500 da conta, e lá 10 mil da conta, saldo disponível, 10.500. Não, 10 mil não lhe pertence. Finanças é o termômetro do seu caráter e da sua vida. Lucas, capítulo 16, abrem lá, por favor. Vou entrar num lado mais prático agora, daqui a pouco. Lucas 16, 11. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, e irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas, e a riqueza. Queridos, quando nós servimos a riqueza, é porque o nosso amor a Deus está muito fraco, é porque a nossa fé está muito pequena, ou porque o nosso caráter ainda está corrompido. Como é maravilhoso, queridos, você colocar a ordem certa, as prioridades corretas da sua vida, dos preceitos do nosso próprio Deus. Pastor, se tudo vem de Deus, e se Deus me dá a medida certa, por que eu passo tanta necessidade? Em primeiro lugar, vamos ler juntos, queridos? Eu gasto o quê? Não é simples isso, gente.
Queridos, finanças basicamente é só duas coisas, só são duas fontes. Ganhar mais dinheiro ou o quê? Economizar mais. Qual é a terceira? Tem uma terceira aqui que eu não desconheço? Não, as duas coisas. Ok. Ou você ganha mais, ou você economiza. Queridos, se nunca sobra o dinheiro na sua conta, e se Deus não nos dá na medida certa, é porque você está gerenciando mal o dinheiro. Eu sempre fico surpreso com tudo aquilo que Jesus faz. Jesus pega os pães, os peixes, esse exemplo eu já dei aqui, ele ora e diz a Bíblia que ele, o que ele faz, igreja? 5.000 homens são alimentados. Depois que os 5.000 homens estão, a Bíblia diz, fartos, Deus não é miserável. Depois que os homens estão, o que é, igreja? Fartos. O que Jesus fala para fazer? Pegue cestos e recolha os pães que sobraram. E diz que 12 cestos são guardados. Queridos, eu acho isso incrível, porque o autor da vida, o Deus de todo ouro e de toda prata, o Deus que não conhece limites, ele te ensina o princípio da economia. De quando em quando eu me surpreendo com um negócio assim, a pessoa ganha lá 2, 3 mil por mês, e ele fala, pastor, eu como a comida do almoço, eu não como à noite. Eu falei, caramba, o cara é rico mesmo. Como quem diz, a comida já está velha. Queridos, entenda uma coisa, queridos, quanto menos dinheiro a pessoa ganha, mais impacto tem o alimento na sua vida financeira. E a vida é assim, queridos, se você ganha 5.000 por mês, a família, ele vai sair uma vez por cada bimestre para um restaurante. Mas se você ganha 15.000, você fala uma vez por mês, a cada 20 dias eu saio. Mas se você ganha 30.000, eu falo, não, todo final de semana eu estou saindo. E se você não tomar cuidado, queridos, aquele que ganhava 5, ou que ganha 10 ou 15, se gastar mais do que ganha, você pode comer com 20 reais, você pode comer com 200 conto, ou não? Não, fala sério, gente. Pastor, mas eu me sinto mais amado quando é duzentão. Ô, filho, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu passo necessidade, muitos passam necessidade, as pessoas passam necessidade porque gastam mais do que ganham. E por que ganham mais do que gastam mais do que ganham? Porque não falta domínio próprio, porque não tem um planejamento financeiro, porque é provação do Senhor. Deuteronômio 8 fala, eu te fiz passar fome. Ele fala exatamente, eu te provei nesse deserto. E dei pão que os seus pais não conheciam, o maná, para saber que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O devorador dissipando as nossas finanças, já falei sobre isso. Uma visão equivocada do descontentamento. Passamos necessidade, e aí a gente tem que fazer uma diferença, queridos. Uma coisa é uma necessidade, outra coisa é um desejo. Sim ou não? A mulher tem 25 pares de sapato, tá bom para as mulheres ou é pouco? É pouco? Quantas então? Fala aí, meninas, para mim. 35, 40. Eu estou achando já muito. Tá bom, que seja 40. É bastante, hein? Não vou entrar nesse mérito agora, não. Aí a menina fala, eu preciso de um bocassino. É só R$450 em 4 vezes. Laranja terra. E aí você compra em 4 vezes, queridos, mas o seu orçamento já está estourado. Isso não é uma necessidade, isso é um desejo. Pastor, mas Deus não realiza os desejos do nosso coração? Sim, e Deus dá o sapato também, e Deus também realiza os desejos do seu coração, sabe o quê? Te ensinando ao contentamento. Queridos, ninguém é um homem próspero, uma mulher próspera, e não importa o quanto dinheiro ele tiver, se não houver no coração deste homem, desta mulher, contentamento. E o contentamento é uma satisfação em Deus, que está muito acima do dinheiro e do seu patrimônio.
Eu quero terminar, queridos, falando um pouco sobre planejamento. Você planeja suas finanças? Eu, por exemplo, preciso planejar para alcançar sonhos, metas, e eu preciso ter uma organização e um controle. Queridos, tem pessoas que fazem tudo na planilha, mas não executam nada. Quanto que vale essa planilha? Zero. Eu morava na Colômbia, eu não era nem crente na época. Aí veio uma pessoa falar comigo e falou que estava quebrado. Eu falei, quanto que você ganha? Não sei. Quanto que você gasta? Não sei. Sabe o que era a profissão dele e da esposa? Elaine, sabe o que era a profissão dele, do casal? Ele era contador e ela era contadora. E ele não sabia quanto ganhava e quanto ele gastava. Eu falei, eu já sei porque você está quebrado, filho. Você faz contabilidade para todo mundo aqui, entrada e saída, mas não faz para você? Meu Deus do céu. Queridos, deixa eu trazer mais alguns fundamentos, aí eu vou falar sobre o planejamento, fundamentos sobre o planejamento. Diga comigo assim, uma só entrada, uma só saída. Se é só o homem que trabalha na casa, o dinheiro seu, varão, é da sua esposa. A sua esposa e você compartilham daquilo que é mais intrínseco da nossa existência, o nosso próprio corpo. E louvado seja Deus sobre isso, a gente já falou sobre isso, acho que foi domingo passado, né? Louvado seja Deus por isso, queridos. E agora você compartilha o seu corpo, mas o seu bolso, sua esposa não sabe quanto você ganha? Queridos, entenda isso. Se cada um tem um salário, e cada um paga suas contas, e cada um faz o dinheiro com o que quiser, queridos, não existe sinergia. E essa energia, deixa eu repetir para vocês, é uma só entrada, uma só saída. O dinheiro que seu marido ganha é seu dinheiro, bem. O dinheiro que você ganha, menina, é o dinheiro do seu marido. E eu não tenho nenhum problema de a mulher ter uma parte boa aí para ter suas despesas de batom, de cosmético, etc, etc. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, filha. Mas vocês precisam ter um trabalho também conjunto, coletivo, de planos e projetos juntos. Faz sentido isso? O acordo é cumplicidade, diálogo e transparência. Você conversa com o seu marido, com a sua esposa sobre a questão do dinheiro? Pastor, toda vez a gente briga quando a gente fala de dinheiro. Você acha que o seu casamento está bom? Você não pode falar de dinheiro com a sua esposa? Vai falar com quem, filho? Não, não falo com ninguém. Eu faço do meu jeito, gasto do meu jeito, ela gasta do jeito dela. Filhão. As suas finanças devem estar com dificuldade aí. Não precisa ser profeta não, querido, são fundamentos. Diga comigo, Deus ordena a bênção na unidade. Salmo 133. Se Deus ordena a bênção na unidade, na desunião, o que Ele ordena? Planejar para vencer. Nós temos que ter outro fundamento, a quebra do egoísmo, queridos. O amor é uma doação. Tem homem que é um eterno Peter Pan. Tem 50 anos de idade, está vivendo com um menino de como 18, fica o dia inteiro no celular. O que é isso, filho? Vai trabalhar, homem. O cara era desempregado, eu falei, como está a sua relação de pegar emprego? Não, pastor, é o seguinte, eu gasto a manhã inteira jogando, porque dá uma relaxadinha. É mesmo? E depois? Não, à tarde, depois do almoço, eu também dou uma descansadinha, aí lá para umas 3, 4 horas eu começo a ver o que tem que fazer. Eu falei, meu Deus, sua esposa passa fome, hein, filha? Você fica o dia inteiro fazendo nada? Todo planejamento, queridos, todo planejamento é feito por escrito. Está tudo na minha cabeça, eu não planejou nada. Se é planejamento, é por escrito. Ô Bruno, você já viu o mestre de obra? Vamos fazer aqui um quartinho, mas como que é? Não, está na minha cabeça aqui. Como que é? Puxa 4 metros para cá, puxa. É boa, é assim, Bruno. Meu Deus, vai ficar um terrível plano, hein? Vai ficar doído, Bruno? Gasto o dobro, né? Ou então aqueles orçamentos de papel de padaria, né?
Quanto que é essa construção? Não, vamos anotar aqui. Ah, não, é tanto de ferro, tanto de não sei o quê. Querido, meu Deus do céu, se esquece aí, filhão. Essa construção vai ficar bem mais cara. Faça o levantamento. O Léo já falou isso conosco no começo do ano, né, Léo? O Léo é especialista na área. Faça um levantamento das suas entradas e suas saídas. E pegue aí seus últimos 3 meses para você ter uma média. Pastor, eu não sei quanto que eu ganho, que eu gasto com comida. Você vai fazer uma média de quanto você gastou nos últimos 3 meses. Com essa média, você tem o quê? Você sabe quanto que é o gasto familiar com alimento. E por que é importante eu saber quanto que eu gasto com transporte, quanto que eu gasto com alimento, quanto que eu gasto com lazer, quanto que eu gasto com entretenimento, enfim, com investimento? Porque só assim eu vou saber, queridos, se eu estou colocando mais dinheiro num lugar que eu não deveria. Uma vez o casal veio falar comigo, pastor, a gente está muito difícil, vou tirar os meus meninos do colégio, não sei o quê. O que foi, filhão? Não, é porque... Falei, faz aí o planejamento. Ele não tinha, aí trouxeram. Sabe quanto que ele pagava de prestação de carro dele? 28% do orçamento dele. Falei, é por isso que você não consegue pagar o colégio dos seus meninos, é? Não, pastor, mas o que eu faço? Eu vendo o carro, querido. Não, mas pastor, deixa eu te explicar. O carro é novo e eu estou pagando 60 prestações. Falei, querido, eu vou te explicar o que aconteceu com você. Você tem um carro, um patrimônio aplicado, aliás, que nem é seu, porque é uma dívida, acima da possibilidade financeira que você tem. Você está andando num carro que sua família não tem condições, o seu padrão financeiro não suporta este carro. O que eu faço? Vendo, mas eu vou perder dinheiro. É melhor você perder um pouco de dinheiro do que você ficar 60 meses e ficando vermelho. Ele foi lá e pagou, vendeu. 28%, querido. Se fala de 20%, 25% numa habitação. O cara está pondo num transporte. E carro, a gente sabe disso, queridos. Carro é só despesa, porque você tirou da concessionária, ele desvalorizou, você tem que pagar seguro, enfim, PVA, etc. E assim por diante, queridos. Então, eu só consigo fazer uma relação do equilíbrio de quanto eu ganho, de quanto eu estou gastando, se está equitativo, se eu tiver uma visão holística do meu orçamento. Pastor, mas eu mereço comprar as roupas de marca, eu mereço o perfume importado, eu mereço... Queridos, não tem nenhuma relação de merecimento, é uma relação de poder. Você pode comprar perfumes importados? Compre. Você não pode comprar perfumes importados, você compra o quê? Da Avon. A Avon é boa. Água de cheiro. Jequiti. Pô, pastor, mas o Jequiti acaba toda hora, você fica jogando lá o dia inteiro. Foi no bolso. Queridos, a gente tem que andar conforme o quê? O nosso padrão. Faz sentido, igreja? Sim ou não? Ninguém está ficando ofendido aqui não, né, gente? O pastor falou que eu não posso ter o perfume importado. Eu não falei nada disso, filho. Avalie a equidade da entrada e da saída. Aprenda a economizar, não desperdice. Você já viu como que é a lanterna do carro do Uno, de ré? Você já viu como que é? Só tem uma lanterna. Você fala, gente, os caras são miseráveis. Como que é? Não é dos dois lados aquela lanterna, tem o branquinho, né? Mas a luz é de um lado. Então, não, gente, o negócio aqui é brutal, o negócio desse. Isso aqui é brutal. Toda fábrica, queridos, trabalha com uma coisa chamada escala de economia. Quanto que é uma lâmpada, queridos? É a lâmpada, a parte elétrica, a parte de fiação e instalação, obviamente. Sei lá, vou chutar aqui, R$30, R$50 com tudo. Aí você põe milhares de carros. Milhares de carros. Quanto que vende aí? Vamos pôr aí 100 mil carros a 50 conto? Entende como que acontece? O que é uma economia de escala? E com certeza a Fiat não baixou lá R$50 no preço do carro. Baixaram, queridos? Olha, gente, pega a promoção, baixamos R$50 porque tiramos uma luz da lanterna. Não existe isso, filho. O que eu quero dizer com isso? Se você aprender a fazer pequenas economias diárias, isso faz uma diferença muito grande no final de um mês, sobretudo no final de um ano. É uma mentalidade.
e uma mentalidade. Aprenda a economizar. Pague à vista. Gente, a melhor forma de pagar é à vista. Pastor, eu nunca pago à vista porque nunca sobra. Você está arrolando a sua dívida, né? E você arrola a sua dívida como? Com cartão de crédito, com cheque especial, enfim, né? Você está jogando para frente. Então, o mês que você vai pagar, você está pagando do mês passado, retrasado, etc., né? Mas quando a gente paga à vista, queridos, você paga muito melhor. Você consegue, dependendo do tipo de empreendimento, com muito mais desconto. Porque quando você está pagando parcelado, existe um risco da pessoa não receber, né? A desvalorização da moeda. Então, tudo isso está embutido no preço de quando se paga parcelado. Sair das dívidas. Comece com as dívidas menores ou aquelas que têm juros altos demais. Gente, os juros do cartão de crédito e de cheque especial é um estelionatário, no Brasil, é um estelionatário legalizado. Que é brutal um negócio desse. 10%, 12% ao mês. Gente, é um negócio brutal. Isso é guilhotina na cabeça. Você gastou R$1.000 no cartão, no mês seguinte você está devendo 1.100. E você sabe que juros compostos, aí você vai no outro mês, que não é mais sobre 1.000, é sobre os 1.100 a sua dívida. Então agora vai ser 1.100 mais 10%, vai dar 1.210, 1.220. É um negócio assim que você fala, é inacreditável. Mas por que as pessoas entram no cheque especial? Porque não aprenderam a pagar à vista, porque gastam mais do que ganham. E se você não mudar a sua mentalidade, você estará sempre postergando. Isso, queridos, tem que ser feito com um casal. A gente precisa fazer um planejamento financeiro e participar aos filhos como que vai ser a conduta. Filho, nós vamos ficar um tempo aqui sem comprar um outro tênis para você, ou uma blusa, ou sei lá, a gente vai ir menos no cinema, porque nós temos um foco e um objetivo. Você tem que conversar com seu filho sobre isso. Tem menino que manda no pai, toda hora a mãe está lá comprando roupa e não sei o quê, calçado, etc. Né? Ok, meus amados? O perigo de crédito fácil, cartão e empréstimos consignados. Né? O empréstimo consignado para o nosso país, ele é baixo comparado com o cartão de crédito, mas ele é alto os juros. Queridos, economias estáveis se paga 2%, 3% ao ano de juros. Um crédito consignado é quanto? 1,5, 1,8 ao mês? Né? É baixo em relação ao cartão de crédito, ok. Como que eu faço, pastor? O ideal é você não pensar nisso, você não entrar em crédito consignado. Não fique como fiador, né? Provérbios 6 vai dizer que aquele que fica como fiador se coloca em grandíssimo risco, né? Isso é uma coisa assim bastante perigosa mesmo. Meus amados, eu queria reafirmar o seu coração. Você, como casal, precisa sentar com seu marido, com a sua esposa e fazer um planejamento juntos e compartilhar como vocês estão gerenciando, administrando os recursos. Agora, entenda uma coisa, Deus dá sabedoria? Ele dá sabedoria para eu gerenciar meus recursos? Sim ou não? Tá. Claro que dá, ué. Deus dá graça para eu conversar com a minha esposa e ouvi-la empaticamente, entender que a pintura da casa para ela é tão importante, e aí, em vez de eu agir num rompante, falar, meu bem, ok, se é tão importante assim, eu entendo o seu lado, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um planejamento para pintar a casa? Faz sentido isso? Mas se o cara quer, não, você quer pintar a casa, eu quero trocar as rodas do meu carro, não chega a lugar nenhum, filhos. E a questão das prioridades, queridos, quando a gente tem dificuldade em chegar num consenso, o que eu faço? Ah, pastor, eu aprendi que eu sou sacerdote. Você bate na mesa lá e fala, vai ser assim, meu bem. É isso que você faz, filhão? O que você faz, queridão? Fala para mim, igreja, me ajuda aí, homens. Você fala assim, então, meu bem, nós vamos orar. Não, mas é orar de verdade, queridos. Porque você pode estar errado. Porque eu posso estar errado, porque ambos podemos estar errados, e Deus pode nos dar uma outra visão. Faz sentido? Eu vou concluir com isso e abro para pergunta. O Espírito Santo que habita na sua esposa é o Espírito Santo que habita em você?
O Deus que habita em você, o Deus que habita nela? Por que então você sempre quer ir para o norte e ela sempre quer ir para o sul, do ponto de vista financeiro? Por que não há unidade no casal, no casamento, nas questões financeiras? Ah, porque a criação dela é diferente, porque a minha criação foi diferente. A criação dela, pastor, é uma família bastarda, a minha foi humilde. Sim, queridos, e aí, vai ficar o resto da vida assim agora? E aí, queridos, se o Deus que habita na sua esposa é o Deus que habita em você, e o Espírito da verdade é o Deus da unidade, o que vocês precisam aprender? A dialogar, a ouvir o outro lado, e sobretudo orar, porque Deus vai trazer um senso comum, um alinhamento, um ajustamento, um aperfeiçoamento, queridos, de como vocês veem o dinheiro, de como vocês administram o dinheiro, de como vocês gastam o dinheiro e como vocês guardam o dinheiro. Deus faz isso. Você crê nisso? Então, queridos, hoje é um bom dia para começar, ou amanhã, enfim. Meu bem, eu quero te ouvir que como que você tem visto a vida, do ponto de vista financeiro e vice-versa, e nós vamos buscar em Deus uma coesão, e pode ter certeza, queridos, se houver essa unidade, haverá uma prosperidade entre vocês. Porque como podemos andar juntos, se não há acordo com aqueles que andam juntos? Amém, igreja?